A paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Desejo a você uma ótima tarde na presença do Senhor. Deus vai falar com você. Fique até o final, porque eu quero orar por você. Me chamo Mônica Silva Missionária, quero, nesse exato momento, irmãos, falar uma palavra que vem diretamente do trono da parte de Deus para a sua vida. E a palavra que Deus colocou em meu coração está no livro de Marcos 1, 40, que diz a respeito de um leproso. Olha só, o leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Irmãos queridos, a palavra do Senhor aqui fala a respeito deste homem que se aproximou de joelhos. Ele sabia que ele precisava se humilhar. Ele pediu a Deus, a Jesus, que o curasse daquela lepra. E quando ele se aproxima de Jesus, irmãos, suplicando, implorando a Deus, a Jesus, que o curasse, ele não chega falando: Jesus, o Senhor tem que me curar. Jesus, você precisa me curar porque você curou outras pessoas e eu também quero ser curado. Não. Ele chega com muita humildade. E ele chega assim, ó, suplicando de joelhos e dizendo assim: se quiseres, pode purificar-me. Este homem entendia que ele iria ficar curado se fosse a vontade de Deus, se fosse a vontade de Jesus naquela hora o curar. Se Jesus falasse não, ele ia entender que não, porque ele estava chegando com muita humildade e Jesus, que é o Todo-Poderoso, conhece o coração do homem. E quantas das vezes, irmãos, queremos uma resposta da parte de Deus e nós recebemos a resposta e muitas das vezes é não. E não aceitamos o não. Já teve vez de eu orar ao Senhor e eu receber não. Mas eu fiquei insistindo por algum tempo, querendo que tivesse outra resposta da parte do Senhor. Mas quando foi uma certa manhã, o Senhor falou comigo. E o Senhor falou que não. E eu ali entendi que eu não poderia dar prosseguimento ao que eu iria fazer, porque não era de acordo à vontade de Deus para a minha vida. E tem gente, irmãos, que não entende isso, que precisa muitas das vezes ouvir o não. Na hora é ruim, na hora a gente ouviu o não, a gente não entende, porque a gente olha assim e vê, poderia ser a vontade de Deus de eu ir para tal cidade, de eu fazer uma viagem, de eu trabalhar em determinado lugar, ou até alguém que pede a Deus por um relacionamento, por alguém que ama e quer porque quer que esse casamento seja a vontade de Deus, sendo que Deus já falou que não, ou até para a gente ir para algum lugar, ou até sair de algum determinado lugar. Mas o Senhor está falando aqui hoje. Aleluia. Você que tem perguntado a Deus: Senhor, eu quero sair dessa congregação, eu quero mudar, porque aqui eu tenho sido humilhada, aqui eu não tenho sido valorizada, Senhor. E Deus está falando com você, a resposta é não. Permaneça no lugar da humilhação, permaneça no lugar onde você se encontra. Espere a resposta de Deus. Espere o tempo certo do Senhor para você sair deste lugar. Missionária, mas neste lugar, meu ministério não é valorizado, meus filhos não são valorizados, meu esposo não é valorizado, mas o Senhor está falando para você que não. Lá na frente você vai entender o porquê que Deus está falando para você permanecer neste lugar. Há tempo para todas as coisas. E se esse tempo Deus está te guardando, Deus está te protegendo aí, e talvez você não está entendendo. Aí você quer sair, você quer
conhecer outras pessoas, você quer que você fique conhecida ou conhecido, porque onde você está é um lugar muito escondido, mas enquanto você está escondendo, é o Senhor que está te guardando, está te protegendo. Mas Ele está preparando coisa grande para você. Ele está preparando, aleluia, um cumprimento da promessa na sua vida de uma forma maravilhosa. Ah, missionária, aqui eu me sinto como se eu estivesse num casulo. Então fica no teu casulo, mas na hora certa você vai sair, virar borboleta e você vai poder voar. E o Senhor está te amadurecendo aí neste lugar. O Senhor está te moldando aí neste lugar. Está te trazendo a experiência. E não pense que quando você sair daí, você vai se deparar somente com flores. Não. Porque onde tem pessoas, irmãos, tem problema. Aí se você sair daí agora, fugindo do problema, lá na frente você vai encontrar um problema até pior. Aí depois você vai voltar e vai voltar arrependido. E vai voltar arrependida. Então, seja como este leproso, se aproxime de Deus de joelho e perguntando ao Senhor se é a vontade do Senhor para a sua vida, tomar essa decisão agora. E aceite a decisão do Senhor para você, para sua casa, para sua família. Aceite ficar um tempo reservado, um tempo aí escondidinho, nesse lugar que muitas pessoas não gostam de frequentar, não gostam de ir, não é valorizado. Tem pessoas até que falam mal, mas falam mal porque não entendem o conteúdo que tem aí. Falam mal porque não sabem o valor que tem este lugar para Deus. Porque é um lugar guardado, mas de grande valor. Escuta, o 41 diz: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. O Senhor tem compaixão de mim, o Senhor tem compaixão de você. Nessa tarde, o Senhor, Ele chega diante de nós aqui com compaixão. A compaixão de Jesus é grande. Ele não nos desampara em nenhum momento, porque Ele chega para aquele homem, porque aquele homem, irmãos, chega com humildade. E quando a gente chega com humildade diante do Senhor, a compaixão do Senhor reina sobre nós e o nosso milagre acontece. O nosso milagre nós conquistamos. Por quê? Porque o nosso Deus, o nosso Jesus é cheio de compaixão. E quando a pessoa chega se humilhando, a compaixão dele é maior ainda. Aí ele age até mais rápido. Então não adianta querer reclamar, não adianta querer se queixar, porque você está nesse lugar, porque Deus, Ele vai agir. Mas Ele vai agir se você entender que é a vontade de Deus para você permanecer aí. Ele vai agir se você entender qual é a vontade dEle para a sua vida em toda a sua área. Porque o Senhor, Ele se preocupa com a nossa vida em todas as áreas. Tem gente que pensa que não, mas sim. O Senhor se preocupa com a vida sentimental, Ele se preocupa com a nossa vida material, Ele se preocupa. E sem contar, irmãos, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Imagina então, se não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus, imagina o que está acontecendo na sua vida, é permissão de Deus. Tudo que está acontecendo aí é permissão de Deus. E Deus está te amadurecendo. Viu? Você consultou a Deus, esperando, você chegou até Deus, esperando um sim da parte do Senhor. Mas esteja preparado para ouvir o sim, o não e o espere. Porque são essas três respostas que o Senhor nos dá nessa tarde. Sim, aleluia, glória a Deus, que Ele te ama, que Ele tem guardado você. Espere, porque quem espera no Senhor alcança a vitória, alcança a misericórdia. Olha só, Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
Imagina se ele não esperasse no Senhor. O Senhor não teria entregado a vitória na palma da sua mão, mas ele soube esperar. Está entendendo? Aleluia, glória a Deus. E o não de Deus às vezes dói. O não de Deus às vezes nos entristece, porque a gente não sabe o que pode acontecer lá na frente, mas o Senhor vê todas as coisas, sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas, conhece o teu futuro, conhece tudo que vai acontecer, conhece as pessoas que estão ao seu redor, conhece os pensamentos das pessoas, conhece os planos que as pessoas têm a teu respeito e sabe de tudo, por isso ele está, nesse exato momento, falando assim para você, tá bom? E quem são irmãos de Jesus? Quem são os irmãos de Jesus? São todos aqueles que fazem o quê? A vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus para mim, para nós? A vontade de Deus é que nós aprendemos a obedecer a sua voz. Não desobedeça. Se Deus está falando para você permanecer, permaneça. E se Deus está falando para você ficar, fique. Se Deus está falando para você, não insista nesse relacionamento. Não insista. Obedeça a voz de Deus. Aquilo que Ele fala no seu coração, o Senhor dá sinais. Se é a vontade do Senhor ou não. Quais são os sinais que Ele está te entregando? O sinal é de permanecer, ou de terminar, ou de nem começar. Qual é o sinal que Ele já te deu? Qual é a resposta que o Senhor já te entregou? Seja lá qual for. Se for sim, não, o porquê, faça aquilo que o Senhor determinou. Amém? Porque aquele leproso suplicou de joelhos, perguntando: se quiseres, podes purificar-me. Aleluia. Se quiser-me. Então, se o Senhor Jesus quiser purificar, Ele vai purificar. Se o Senhor Jesus quiser curar, Ele vai curar. Se o Senhor Jesus quiser ressuscitar, Ele vai ressuscitar. Ele faz tudo que lhe apraz. E o bom de tudo é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que Deus viu a tua aflição, você vai viver a vontade perfeita e agradável de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada ouvinte, abençoa cada inscrito, abençoa cada irmão, cada jovem, cada pessoa que receber esta oração, esta palavra. Que nós sabemos de uma coisa, Pai, a tua vontade é perfeita, é agradável. Aleluia. Às vezes nós não entendemos quando recebemos o não, mas sabemos de uma coisa: se essa porta está fechada, permissão do Senhor. Se essa porta está aberta, permissão do Senhor. Tudo que acontece é segundo a tua permissão, porque não cai uma folha da árvore sem a tua permissão. Por isso nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Se o Senhor falou com você, deixa aí o teu joinha, compartilha a live, deixa teu pedido de oração e escreve: tudo que acontece na minha vida é permissão de Deus, e a permissão do Senhor é a vontade dele, que é perfeita e agradável. A paz do Senhor, até a próxima live. Deus abençoe.